Oi, gente! Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês porque eu tô recebendo muitas dúvidas de como foi que eu descobri que era menino, se eu escolhi o sexo, se isso é possível ou não, enfim. Então, vamos conversar sobre isso. Quando a gente decidiu aumentar a nossa família, obviamente, a gente não tava pensando se era menino, se era menina, nada disso. A gente tava pensando, queremos mais um filho, queremos um terceirinho, uma terceirinha, queremos aumentar nossa família. Era isso, era sobre isso, né? Claro que o Bruno, ele sempre, até quando a gente não sabia o sexo das meninas, ele falava, eu quero ter menino e tal, aquela coisa, mas hoje ele é alucinado pelas meninas e ele viu como é bom ser pai de menina. Então acho que tirou um pouco isso da cabeça dele. Eu, ao contrário dele, sempre quis ser mãe de menina. Então era assim, eu queria muito que viesse de primeira uma menina pra já, tipo, sabe, já tem uma menina, já garantiu o que eu queria e tudo mais. Então quando eu vi lá que eram duas meninas, eu fiquei pulando de alegria, eu ficava fingindo pro Bruno, tanto faz, que na verdade era tanto faz, só que sabe quando você tem um sonho, assim, de ser mãe de menina e de repente eu vi lá duas meninas e eu pulava, foi muito engraçado. Ele olhou pra mim e falou assim, pra você tanto faz, ficava, tipo, rindo da minha cara. Mas enfim, realmente, óbvio, quando você tem o sonho de ser mãe, tanto faz mesmo, e mesmo quando você acha que você quer ser mãe de alguma coisa, de repente vem outra, você fica muito feliz do mesmo jeito. Então a gente tá falando só de brincadeiras, aquela coisa de sonho desde criança. Diferente dessa gravidez aqui, a gravidez das meninas, eu não fiz análise do embrião. Quando você faz a FIV, você tem a possibilidade ou não de analisar aquele embrião. Então, primeiro você vê a classificação do embrião, isso eles veem para todos os embriões. Então, a classificação do embrião diz o quê? Quantidade de células, etc., a chance maior ou menor de colar no útero. Isso é a classificação do embrião, tá? Se ele tem uma qualidade boa para colar no útero. A análise do embrião já vê a saúde e a viabilidade daquele embrião. Na época das meninas, então, eu não fiz essa análise. A gente optou por não fazer. A gente colocou sem saber da viabilidade, sem saber da saúde, né, dos embriões. A gente colocou lá os dois embriões sem saber nada. E aí eu fiz a sexagem com 8 semanas. E a sexagem de gêmeos é interessante porque se der menina, porque só fala uma coisa, não fala menino e menina, fala assim, menina. Se der menina, significa que são duas meninas. Se der menino, podem ser 2 meninos ou um menino e uma menina. E aí muita gente me pergunta por que eu não fiz chá revelação, por que eu não quis estourar balão, essas coisas. Justamente porque eu teria que esperar até o ultrassom, ter certeza que era. Ou se eu quisesse fazer a sexagem, era assim que eu ia saber. Se for menina, são 2 meninas. Se for menino, pode ser um menino, uma menina ou 2 meninos, porque ele detecta o Y, né, o cromossomo Y. Então ele consegue saber se tem um menino ali, mas ele não sabe o que são os dois. Então isso que é interessante no de gêmeos. No de um só, quando você faz a sexagem, você sabe se é menino ou menina. E aí, bom, se passaram 4 anos, né, 5 anos da minha última gravidez, então realmente eu falei, não, vamos fazer análise, e o Bruno também, e a gente falou, vamos analisar esses embriões. Até então a gente não estava pensando em sexo ou não sexo, enfim. Quando a embriologista faz a análise do embrião, eles analisam e tudo, e eles ligam para falar se são viáveis, se não são viáveis, enfim. Eu e o Bruno, a gente teve uma conversa que a gente falou, eu nem sei, na verdade, gente, se pode escolher. Eu acho que não pode escolher, tá? Eu acho que é uma coisa assim, o médico vai orientar qual é o melhor, que tem mais chances de colar, e aí vai. Então, eu e o Bruno, a gente tinha muito isso na cabeça. A gente nem foi se informar se pode escolher ou não. A gente tinha na cabeça que o melhor embrião, a melhor qualidade de embrião, a melhor chance de colar, era o que a gente ia pôr. Imagina se eu escolho o outro, que tem menos células, menos chance de colar, só por causa do sexo. Eu nem sei se pode, tá? Eu acho que não pode. Várias seguidoras minhas, inclusive, comentaram lá quando algumas pessoas chegaram à conclusão, porque as pessoas são maravilhosas, né? As pessoas acham que sabem. Então, assim, ela escolheu. Não. E várias seguidoras minhas embaixo falando, nem pode escolher. Tem uma lei que não pode escolher. Imagina se você escolhe, aí você vai lá, se pudesse, vamos supor. Acho que nos Estados Unidos pode. Aí você vai lá e escolhe um que tem uma quantidade de células inferior, tem menos chance de colar e o embrião não cola. Por quê? Porque, na verdade, não é a gente que manda, gente. Não é a gente que decide qual sexo que a gente vai ter, né? A gente sabe, eu sempre falo que tem uma força maior que decide isso por a gente. Então, eu não escolheria também por isso, porque eu acho que é uma necessidade de controle que não é bacana, né? Tipo, você não quer controlar isso. Quem controla isso não é a gente, são forças maiores. A gente já tinha na cabeça que a melhor classificação de embrião era o que a gente ia colocar. Quando a embriologista me ligou, ela pegou, né, alguns melhores de classificação para análise. Bom, e aí a embriologista me ligou
E aí ela falou, oi, tudo bem? Eu sou embriologista, blá, blá, blá. Eu quero te falar que todos os embriões que a gente analisou, seus, são viáveis. Ou seja, não tem problemas cromossômicos, enfim. Bom, nessa hora eu já comecei a chorar de alegria, né? Porque eu falei, gente, que maravilhoso, que notícia maravilhosa e tal. E aí, depois de falar isso, e eu chorando já emocionada, ela falou, você quer saber os sexos? Aí na hora eu falei, quero. Tipo assim, nem questionei, assim, eu falei, quero, eu tava ansiosa. Porque eu já sabia que a gente ia pegar o de melhor classificação e colocar. E ela falou, tem 2 com a melhor classificação, né, dos que a gente analisou, são 2, que tem a mesma classificação, que são ótimos, etc. Esses 2 são do sexo feminino. Aí, de repente, ela, opa, peraí, masculino. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, então é pra ser menino, porque são os 2 melhores. E eu fiquei super feliz, eu comecei a chorar mais ainda, enfim. Aí eu liguei pro Bruno, aí ele ficou me mandando um bando de emoji do Corinthians. Enfim, então assim, foi assim que eu descobri o sexo, que a gente descobriu o sexo. E muita gente tá me perguntando se meu pai acertou. Meu pai já tinha me falado que ele achava que vinha um menininho. Só que isso antes, quando a gente tava falando que a gente queria aumentar a família. Até então a gente não sabia nem se a gente ia ter embrião menino, né? Nada. Então, enfim, e aí ele falou isso, mas ele não falou depois. Por quê? Porque quando eu fiquei grávida, eu já sabia o que era, entendeu? Então não teve como ele acertar ou errar, porque dessa vez não tinha como. Das meninas ele acertou, todo o resto da família, quem sabe, já contei várias vezes que meu pai é meio bruxo nesse sentido, ele acerta todos. Mas o meu, ele não teve a chance de acertar ou errar, porque a embriologista já havia me contado que os 2 melhores, de classificação melhores, eram meninos. E aí a gente ficou naquele dilema de pôr 1, de pôr 2, mas aí isso eu contei no dia do vídeo que eu falei como eu engravidei, que de fato a minha médica mesmo orientou, falou, coloca um só, você não tem garantia que a sua gravidez vai ser tão maravilhosa quanto foi a das meninas, é uma gravidez de risco, etc e tal. E aí a gente decidiu colocar um só, e a gente já sabia o que era um menininho, nosso pituquinho que está vindo. Mas é isso, nosso pituquinho tá vindo cheio de, assim, uma família cheia de amor, esperando ele com muito, muito amor, de braços abertos. Pra mim, o mais importante era isso, era vir com saúde, era aumentar a nossa família, essa era a nossa decisão principal. E aí, a nossa cerejinha do bolo é menino, e agora as meninas chegaram. E é isso, eu preciso ir, então. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E é isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!